Bom, então é isso. O que você tem para começar aí? Isso é filosofia. O primeiro texto que eu li era um texto esculhambando com poetas e valorizando uma música que não me parece a mais legal do mundo. Então, como é que é essa relação aí da filosofia com a música, cara? Bom, em primeiro lugar, Elton, boa tarde. Obrigado pelo convite. Espero que a gente faça um bate-papo legal. Eu também não pensei em nada, achei que você já tinha aí um roteiro e tal, mas ainda bem que a gente vai improvisando. Eu tinha pensado em de maneira esquemática em falar algumas coisas, mas a gente pode começar aí pela esse tema inicial que você deu, que é como tudo, digamos, na filosofia, meio que começa com Platão, né? Então você tem lá uma relação entre filosofia e música, sobretudo nos livros 2, 3 e 4, que é quando Platão aborda, vamos dizer assim, uma questão ética e educativa, e dentro do contexto ético e político do que Platão está se propondo ali, ele faz uma, digamos assim, faz uma diferenciação entre modos musicais, né? Entre modos musicais, por exemplo, o modo musical da Dória e o Lídio, né? Então ele vai condenar um modo por parecer que é mais suscetível a suscitar determinadas emoções e paixões, que é aquilo que Platão ou Sócrates está se contrapondo ali, que ele acha que é um tipo de cultivo perigoso da personalidade, e ele acha que a gente, né, o ser humano, em contato com determinado tipo de música, a gente perde o domínio sobre as nossas próprias emoções. Então, Platão vai, de alguma maneira, dizer que essa música é uma música que a gente deve ter cuidado com essa música, né? Quer dizer, Platão vai ser mais radical e vai louvar um tipo de uma música mais, vamos dizer, espartana, os modos dóricos, que são uma música mais militar, uma música que seria mais mais próxima, digamos, de uma educação marcial, vamos dizer assim. Então, Platão só estabelece essa relação aí, que eu acho que é uma, uma relação que vai perpassar sempre, digamos assim, um diálogo entre filosofia e música, que a música colocada no contexto filosófico, ou educativo, ou político, em que medida a música ela é uma linguagem, vamos dizer assim, ela é uma linguagem com a qual nós podemos pensar em determinadas categorias filosóficas, como a racionalidade, como a educação, como o controle de si, como autonomia, ou seja lá o que for. Então, eu acho que isso está em Platão e é uma relação, sei lá, sempre dada entre filosofia e música. Beleza. Bom, Márcio, mas aí eu queria começar com essa conversa por conta de que esse assunto me parece um assunto muito interessante, a filosofia, a relação filosofia e música, e você tem um projeto de pesquisa que aborda isso, né? Assim, é algo que você trabalha, tem artigos publicados discutindo essa relação, muito pela uma entrada nietzschiana, né? E você tem até um projeto, eu estava olhando aqui, que não sei se está ainda ativo, mas era reflexões musicais a partir de Nietzsche, Wagner e Debussy, né? Então eu queria que você falasse aí por aí, por essa sua especulação, por esse seu caminho aí de reflexão também. Certo. Não tenho esse projeto, ele ainda está em vigor, eu quero ver se eu concluo ele. Oficialmente ele acaba agora, em 2019. Ele é um projeto que tem financiamento do CNPq, ele acaba 2019, não, 2020, nós estamos em 2020, né? Ele acaba agora em 2000, ele acaba Eu agora vi em uma frase esses dias que 2020. é de agora para frente é tudo para trás. Eu falei, já tá nessa. E o ano que vem eu quero ver se eu escrevo alguma coisa mais robusta, vamos dizer assim, sobre ele. Eu publiquei tenho 3 artigos publicados e um submetido que fazem parte desse projeto. Então eu quero ver se eu pego esses artigos porque são artigos que foram elaborados ao longo sei lá, 3, 4 anos. Eu queria ver se eu conferia mais unidade a eles em formato de um livro
por exemplo. Então, qual é a questão, uma das questões que me interessam, né? Quer dizer, uma das questões que me interessam e dialoga com essa questão que você fez sobre Platão. Então, já que você citou os artigos aí, o último artigo que eu publiquei, eu fiz ali uma espécie de, vamos dizer, de uma certa ginástica teórica, que é um artigo sobre Nietzsche e Villa-Lobos, né? Quer dizer, eu pego tentando estabelecer uma relação entre o que Nietzsche chama de música dionisíaca, que ele entenderia como uma espécie de música popular, né? Música popular grega como uma música dionisíaca, e comparando um pouco com a estética de Villa-Lobos com as músicas folclóricas brasileiras. E tem ali, né, então é interessante porque tem um artigo do José Miguel Wisnik que se chama, como que é? Ele faz uma Getúlio da Paixão Cearense. Né? Ele faz ali um contexto e ele coloca Villa-Lobos como um tipo, né, de músico, de músico que estaria executando um certo ideal platônico de música. Né? Isso é interessante. Ele retomaria a música como algo importante para a expressão de uma cultura nacional, mas de educação. Então, Villa-Lobos, né, assim, falando rapidamente, ele tinha lá um projeto chamado Canto Orfeônico, e esse projeto dele foi bancado por Getúlio Vargas, então era um grande projeto, digamos assim, de um cultivo de uma educação visando uma música brasileira. Então, o Wisnik pega isso como se fosse um certo platonismo, Villa-Lobos fazendo uma música de Estado, né, e justamente um ditador, etc. É um artigo bem interessante e eu achava que Villa-Lobos, né, nesse artigo, teria muito mais a ver com o que Nietzsche chamava de uma música dionisíaca, né, justamente por ser expressão, digamos assim, de forças poderosas do povo e etc. Então, eu estabeleci aquilo ali, então eu até cito essas passagens aí da República de Platão. Então, o que tem? Eu tenho afunilado, né, pensando nisso. Quer dizer, na música, em alguns polos, em algumas cisões, não é uma palavra boa, mas é o que me ocorre agora, em algumas cisões, como, por exemplo, pensar em música erudita e música popular, escala, a música tonal e as músicas não tonais, e assim por diante. Então, eu tenho pensado muito no contexto das músicas folclóricas e das músicas modais como uma expressão muito forte no século, surgida já no fim do século XIX, e que isso vai ser um movimento importante para a música do século XX. E aí, o meu projeto ele tem por título Reflexões Musicais em Wagner, Nietzsche e Debussy, porque de alguma maneira eu penso que eles três são, tem outros, né, mas pelo menos eu estou fazendo esse recorte, que eu penso que eles três são icônicos para pensar justamente esse panorama do século XIX, de uma ruptura com uma tradição que vai se expressar de várias maneiras. Na filosofia a gente tem muito isso, mas Nietzsche com a ideia de uma transvaloração de todos os valores, isso vai ser muito forte na literatura, na pintura, enfim, eu acho que em todas as expressões culturais, filosóficas, científicas, e que na música a gente tem Wagner pensando isso de maneira muito forte, com sua obra, Nietzsche dialogando com ele um pouco depois, né? Quer dizer, Nietzsche é uma geração mais jovem do que a de Wagner, mas Nietzsche, como um filósofo extremamente preocupado, né, e que deu muita atenção à música, ele está pensando também nesse contexto, digamos assim, de uma nova música, e Debussy também, né, que tem, aí eu estabeleço alguns pontos de contato, de convergência entre Nietzsche e Debussy, embora Nietzsche mesmo jamais tenha tomado conhecimento da existência de Debussy. Debussy cita muito pouco Nietzsche, mas pelo menos eles têm alguns pontos de convergência, sobretudo porque foram, no princípio de suas atividades,
Debussy como compositor e Nietzsche como filósofo, adeptos de Wagner, para depois se tornarem anti-wagnerianos, e tanto um quanto o outro, especificamente na questão musical, terem pensado com Wagner e contra Wagner para pensar, digamos assim, os caminhos para a música, né? Nietzsche, às vezes está falando, mas eu falo isso porque Nietzsche é um filósofo, mas ele muito preocupado com a questão musical. Nietzsche pensava a questão da música, às vezes, com muito mais seriedade, muito mais profundidade do que temas que são mais comumente pontos de preocupações dos filósofos. Então, passa um pouco por aí. Entendi. Me ocorreu aqui agora que você falou, você coloca Wagner, Nietzsche e Debussy. É uma questão de tempo ou você quis colocar dois músicos e um filósofo no meio, como o balizador da conversa? Não, eu acho que eu pensei, é uma questão didática mesmo, cronológica, né? Pensar, porque, pelo que está dado na questão, eu acho que Wagner, digamos assim, é o primeiro que oferece uma resposta, e tanto Nietzsche como Debussy, eles vão vir em função de Wagner, vão vir dialogando com Wagner. Mas nem tinha pensado assim, mas ficou bom, porque eu fui um filósofo espremido aí entre dois compositores. Eu achei curioso. Bom, eu penso muito nessa coisa, assim, acho que tem algumas coisas rodando aqui ao mesmo tempo, que eu não sei se muita gente que está acompanhando, né, que possa ter clareza dessas coisas assim, objetivamente, mas o que é que está em jogo aí nessa discussão, Márcio, dessa passagem de 19 por 20, né? Dessa passagem de Wagner até Debussy aí, do ponto de vista musical? Eu sei que você vai estar falando muito de... A gente está muito dentro de um espectro da música erudita, digamos assim, mas você mesmo, nos seus trabalhos, nesses artigos, né, você vai falar aqui esse de música folclórica e música dionisíaca, mas você tem aquele sobre música popular também, quer dizer, então, apesar de ser uma discussão que está no campo da música erudita, ela não se esgota ali, né? Porque, inclusive, a música erudita se alimentou muito da música popular, da música folclórica, isso sempre foi sempre, e depois pegou uma força maior do século XIX para cá. Mas, então, assim, dentro desse... O que houve de mudança? Ou seja, assim, para quem não tem muita noção do que acontece no ambiente musical, e aqui é bom lembrar que o ambiente musical há muita briga, né? As pessoas não sabem, muita disputa entre de concepções e divisões, né? Inclusive, eu digo que se você quer ver alguém ainda hoje em arte criticando o outro, tirando o elemento da política, você vai ler crítica de ópera, né? Porque crítica de ópera, o pessoal é violento, assim, não sobra nada não sobra nada, sei lá. Se a pessoa entrou com a maquiagem ruim, o cara esculhamba, quer dizer. Então, o ambiente musical ele é um debate muito forte, muito vivo. E, apesar de que hoje, assim, acho que menos, né? Pelo menos eu não acompanho muito para saber. Mas nesse período, o que estava em jogo? Assim, por que é tão significativo, e eu acho que é muito significativo, essa discussão que Wagner coloca, que Nietzsche entra e Debussy também entra, né, depois. E eles vão trazer, junto com outros tantos, né? Eu penso muito assim em outros compositores da época, inclusive você pega, né, o Nietzsche depois vai criticar o Wagner, colocando a Carmen, né, do Bizet como um grande exemplo de anti-Wagner, no sentido positivo para Nietzsche, né? Então, assim, há muita discussão aí. E por que essa discussão é tão interessante até hoje? E eu estou dizendo isso já dizendo que eu acho ela realmente interessante até hoje. Sim, eu vou falar uma coisa preliminar que ela parece meio sem importância, mas que eu acho bastante interessante, que essa a própria questão terminológica e de nomenclatura. A gente não tem, por exemplo, uma palavra boa a gente não tem um conceito bom para definir isso que a gente chama de música erudita, por exemplo.
Quer dizer, uns chamam de música erudita, uns chamam de música clássica, uns chamam de música de concerto. Se você vai ler, por exemplo, Nietzsche, ele chama simplesmente de música. Essa questão não está dada, né? Quer dizer, a gente não tem nenhuma palavra boa para fazer essa contraposição. Da mesma maneira, no século XIX, se o que a gente chama hoje de música popular, o pessoal chamava um pouco de folclore, né? Quer dizer, folclore, que é do inglês, já significa isso, canção popular, e na Alemanha o Volkslieder, que também se chama canção popular. Então, me parece que lá no século XIX, quando alguém ia, por exemplo, numa sala de concerto, que é algo também que não era tão, que surge no século XVIII, né, essa coisa de ir para o concerto, ou sei lá, se ficou para quem vai na igreja ouvir música, você simplesmente ouve música, né? Quer dizer, você não tem essa diferenciação. Me parece que a música popular é a música que é produzida pelo povo sem autoria, né? Mas a gente não, a gente hoje tem essa demarcação, assim, que ela nem sempre é muito clara, mas de alguma maneira a gente fala música popular, né? Se é música popular e música clássica. Você ouve música clássica, parece uma espécie de atestado de alguma coisa, mas não é a palavra boa, quer dizer, né? A música clássica, quer dizer, clássico define um período da música. Algumas pessoas zombam que no Brasil isso é mais um elitismo, dizer música erudita, que nenhum lugar do mundo fala isso, inclusive dizem, nunca localizei quem foi isso, mas diz que isso foi uma terminologia cunhada por alguém no Brasil, música erudita. E, sei lá, em alguns lugares falam música de concerto para fazer essa diferenciação, porque realmente a gente tem esses dois âmbitos musicais. Quer dizer, a gente tem a música de quem vai na sala de concerto e assim por diante, mas você não tem aí uma boa terminologia. Eu mesmo falo música erudito, mas eu confesso que eu me sinto incomodado com essa classificação música erudita, porque ela realmente denota aí um certo pedantismo. Mas vamos lá, vamos manter essa classificação, essa nomenclatura. Porque o que é que está em jogo quando a gente pensa esses três nomes, né? Wagner, Nietzsche, Debussy? Quer dizer, tem toda uma polêmica, né? Tem toda uma história de como a música ela vai se consolidar na Europa, ali pelo século XVII, século XVIII, que é o que a gente chama de tonalismo musical. Quer dizer, o tonalismo musical, que é uma maneira, como a gente, até hoje, quando a gente pensa em grande medida a música erudita, pelo menos de uma certa visão do senso comum, a gente está falando de música tonal. Quando a gente pensa, por exemplo, nos grandes nomes da música que tem uma inserção mais de penetração, mais conhecimento, como Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, esse pessoal todo que vai até o século XIX, a gente está falando de uma certa concepção de música que é o tonalismo musical. Então, o tonalismo musical, que é a escala tonal, ele vai se impor como uma maneira de fazer música, sei lá, no final do século começa na modernidade, vai se consolidar um tanto com Bach e com a teoria de um músico francês chamado Jean-Philippe Rameau. Quer dizer, que eles têm... É uma forma de fazer música que está baseada nas escalas diatônicas maiores e menores. Então, só para falar um pouco do meu projeto, mas também não ficar falando coisas, digamos assim, que tentar traduzir um pouco, o que é que nós temos aí quando se consolida a escala tonal ou tonalismo musical. Então, a gente tinha, quer dizer, no Ocidente é legado um tipo de música, de forma de fazer música que é legado justamente pelos gregos, que está lá discutido em Platão, que são os modos musicais gregos. Quer dizer, tem a forma de como as escalas são diferentes. Então, você tem lá 7 modos ou 6 modos musicais gregos que estão ligados a regiões, a cidades da Grécia. Então, você tem a música frígia, a música dórica e assim por diante. Então, isso vai ser retomado ali na época... vai ser sempre retomado pelo Ocidente, mas vai ter muito retomado na Idade Média pelo canto ao chão grego, o canto gregoriano, tem muito ligado com a maneira como Pitágoras pensou, quer dizer, o matemático Pitágoras pensou as relações dessas escalas ou dessas tonalidades musicais baseadas em intervalos. Então, a gente tem essas 6 escalas
e que a tonalidade, né, a música tonal, ela está baseada em duas escalas, a escala maior e a escala menor, que são, na verdade, pegam-se dois modos gregos, né, o jônio e o... Não, não é o dório, não, é o jônio e o eólio, né? Vai ser as escalas maiores e menores. Então, a música tonal que a gente chama, ela é baseada na escala maior ou menor. Tanto que quando a gente vai... Na música popular não, porque a música popular ficou sempre a música modal. De alguma maneira, ou uma certa forma também do tonalismo. O eólio, estava aqui, ele colocou. Obrigado. Então, O você Leonardo tem... está me orientando disso aí. Você está fazendo o trabalho dele. Porque aí a gente tem, por exemplo, quando a gente vai escutar uma música de Beethoven, sei lá, de qualquer um desses compositores, ou ela é numa tonalidade maior ou menor. Você vai ter lá uma música em Dó maior, ou a gente vai ter uma música em Ré menor, né? Então, a escala menor é sempre uma escala relativa da escala maior. Então, a escala tonal, ela é uma escala diatônica, né, baseada nos 7 tons, né, de Dó a Si. Você tem a maior e a menor relativa, e você tem uma certa maneira de construir a música de maneira harmônica, a teoria harmônica. Então, vai ser um tipo de música, né, que vai dominar o Ocidente durante os 300 anos, né? Quer dizer que é mais ou menos, né, de maneira muito, muito simplória, né, dizer que você tem a relação entre a tônica, a dominante e a subdominante, você tem critérios musicais para fazer isso, se você parte de uma, você tem que resolver de outra e assim por diante, né? Então, são regras, até regras muito matematizadas. Então, existe uma teoria da harmonia que ela está incrustada no tonalismo musical e que, de alguma maneira, ela vai dominar a forma como os compositores fazem música, sei lá, pelo menos desde o Renascimento, né, mas sobretudo a partir de Bach, porque Bach organiza tudo isso de uma maneira prática, o Rameau de maneira teórica, porque ele escreve um tratado da harmonia, e isso... Então, Wagner vai ser o primeiro a de alguma maneira, pensar em como romper os limites desse tonalismo musical, né? Fugir das regras da harmonia. Então, por isso que a ópera Tristão e Isolda vai ser um marco importante na história da música, por isso, porque Wagner ali ele começa a apresentar soluções que escapam dessa maneira de construir harmonicamente a música. Então você tem lá, sei lá, o acorde de sétima lá de Tristão, que é uma das coisas mais raras na história da música, porque Wagner extrapola completamente as regras da composição ali. Quer dizer, Wagner faz muitas coisas, mas esse digamos assim, a porta de entrada. Então Wagner vai ser importante porque Wagner está, de alguma maneira, propondo uma ruptura com a forma de fazer música. Então, esse é um primeiro ponto importante, por isso que Wagner seria o primeiro disso aí. Tem muitas teorias por trás disso, né? Quer dizer, sempre tem muitas teorias filosóficas por trás disso. Até o século XVI, por exemplo, isso pode nos parecer estranho, mas uma das áreas onde mais se via utilidade para a matemática era a música. A música é considerada digamos assim, uma forma de aplicar a matemática. Então, se você pega grandes filósofos como Descartes ou os físicos como Galileu, e um bocado de gente tem tratados sobre música justamente fazendo uma relação entre música e física, por exemplo, entre música e astronomia, entre música e matemática. Então, tem muita teoria por trás disso aí. Então, eu acho que a gente pode... Não precisamos tocar nisso, né? Mas só para dizer que a gente está estamos margeando determinados elementos. Então, Wagner vai ser o primeiro a romper com isso aí. E Nietzsche, quer dizer, Nietzsche, o jovem Nietzsche, quando conhece Wagner, ele vai aderir a um certo projeto wagneriano de reforma musical, né? Mas para Wagner não é só uma reforma musical, é uma reforma cultural também, e nesse aspecto tem a ver com uma certa tradição alemã, de pensar a cultura alemã, de pensar o lugar da cultura alemã, que Wagner está pensando por meio da música, e Nietzsche vai, então, se filiar a esse projeto wagneriano. É lá no primeiro livro dele, O Nascimento da Tragédia, justamente porque Nietzsche tem uma teoria
sobre a tragédia grega, e ele vai, aí a gente precisaria dar outra volta para entender um outro caminho da música, que é justamente a ópera. E aí Nietzsche vai pensar, né, em adesão a Wagner, em conjunto com Wagner, que a, a obra musical wagneriana, de alguma maneira, estaria retomando aquilo que foi a tragédia grega. Quer dizer, aquelas inovações que Wagner estava fazendo, uma certa ruptura com uma tradição, era, na verdade, uma reabertura, um reencontrar de um caminho que teria sido perdido lá na Grécia e que Wagner estaria trazendo isso de volta, né? Então, Nietzsche tem reflexões musicais sobre isso, reflexões literárias. Então, tem um conjunto de reflexões sobre música e palavras, sobre como se dá essa relação, que, para Nietzsche, tem uma importância filosófica, mais musical também, e para Debussy, claro, para Debussy ele está pensando iminentemente em termos musicais, mas também está pensando, digamos assim, o lugar da música francesa. Ele está pensando, digamos assim, uma reforma musical, mas pensando uma música francesa também a partir do reposicionamento desses critérios musicais. Em linhas gerais, seriam essas voltas aí que eu estou dando. Mas a volta faz parte do processo da vida, da volta mesmo, sem ficar. E nesses dias que a gente só está dando volta dentro de casa, aí fica mais. Dá uma volta na história da música, acaba sendo melhor. Sim. Samuel está dando só saudações aí. Samuel é um pianista, né? Um amigo comum nosso, pianista, poeta e professor de história e advogado. E Rony Peterson lembrou aí do programa Allegro, que eu fiz na época da Rádio ESB, né? E há um tempo atrás, e vamos ver se o futuro nos volta, né? E essa é uma coisa que eu acho que é um ambiente que é pouco conhecido mesmo, precisa ser falado, né? Que é uma coisa curiosa no caso do Brasil. Agora quem vai dar uma volta sou eu, né? O Brasil é o país que, se eu não me engano, que mais consome a sua própria música, ou seja, nós brasileiros temos o hábito de ouvir a própria música brasileira. Logicamente que aqui eu não estou entrando no critério de que música é essa, que hoje em dia a gente sabe que no caso da música popular, nessas coisas de sertanejo, universitário, essas coisas assim. Mas, assim, sem entrar no mérito de uma discussão dessa, o brasileiro tem muito o negócio de ouvir a própria música, né? E isso me parece muito curioso também, quando a gente pensa, né, a questão musical no Brasil. E aí eu me ressinto, por exemplo, eu pessoalmente, de quando você vai para eventos musicais brasileiros, mesmo música coral, essas coisas assim, a gente escuta poucos compositores brasileiros. Assim. No geral, você escuta uma coisa de Villa-Lobos, uma coisa de Guerra Peixe, uma coisa de Marlos Nobre, Guarnieri, né? Então, assim, Dino Krieger, muito especificamente. E, por exemplo, muita música vocal, eu fico muito... esse dia eu estava vendo um concerto desses que foram feitos na internet, de música... órgão com voz, né? E pouca música do século XVIII, XIX foi tocada. Né? E eu acho que tem muita música boa. Meu compositor favorito no Brasil é o José Maurício Nunes Garcia. Então, eu acho que isso falta muito no nosso... Até essa volta a uma música brasileira mesmo, né? E uma coisa e lógico, Villa-Lobos, todos esses outros que foram a posteriori citados aí. Mas eu acho que falta muito isso. E no caso, eu penso que Villa-Lobos, ele tentou muito fazer isso um pouco, aí é meio que a opinião, você que é especialista que vai dizer se eu estou falando besteira ou não, mas um pouco no caminho que o Debussy fez com a música francesa. Logicamente, o Debussy foi muito mais organizado que o Villa-Lobos, digamos assim, no sentido, né, do que ele fez. Mas como é que você encontra esse elemento que não é de nacionalismo, entende? Porque eu acho que tem, às vezes, uma coisa assim de um nacionalismo que me parece muito complexo, né? Assim, e muitas vezes negativo.
mas a ideia de ouvir essa própria música do seu país, ou como, melhor dizendo, o que eu queria perguntar mais é isso. Como esse negócio de Debussy fazer uma música do ambiente francês ajudou o próprio Debussy a mudar ou a contribuir fundamentalmente para a música no século XX, entende? A partir do século Sim. XX. Não, esse eu acho que é um elemento também muito bom, é caro para mim pensar isso também, sobretudo porque a música brasileira é sempre um ponto de chegada. E aí eu sou muito otimista com relação à música brasileira. Eu acho que pensando de uma maneira geral em todas as nossas tradições, eu acho que a música ela é algo que tem uma força que extrapola todas as nossas autossabotagens que a gente faz. Para onde quer que a gente corra, eu acho que a gente tem que ser otimista. Até nossa música ruim é boa. Assim, eu acho muito bom que o Brasil consuma sua própria música de massa. Assim, isso é espetacular. Assim, que você tenha artista no Brasil que venda milhões e sabe, e, assim, aqui a música de massa que a gente consome é nossa. Então, eu acho isso espetacular. É que um país extremamente colonizado culturalmente, a gente consiga fazer isso com a música, que a gente tem um cara como Tom Jobim que qualquer hora você está vendo qualquer filme, do mais bobo ao mais intelectual, você está vendo lá alguém ouvindo Tom Jobim, ou Bossa Nova. Então, que você tem um compositor da envergadura de Villa-Lobos e que você tenha tradições que você possa ouvir, que você tenha um compositor de ópera importante no século XIX, como Carlos Gomes. Eu acho que para onde quer que a gente olhe para a nossa música, realmente é algo que é uma potência muito grande. Assim, é sempre para onde a gente deve olhar. Mas aí a gente faz esse link de volta lá para o século XIX, porque tanto Wagner quanto Nietzsche estavam pensando muito em termos alemães, embora Nietzsche vá romper com isso. O Rony colocou aí a, a importância de Wagner para Hitler, né? Naquele documentário lá, A Arquitetura da Destruição, o cara retoma, eu acho que uma frase de Hitler, uma carta dele, em que ele diz que ninguém vai entender o projeto dele se não entender o que era Wagner. E se você pega, por exemplo, as últimas cartas de Nietzsche estava preocupado com duas coisas, e que eram dois motivos pelos quais ele criticava bastante Wagner e o círculo wagneriano, que era o nacionalismo exacerbado que Wagner, e perigoso que Wagner tinha inflamado na Alemanha, e um nacionalismo que andava de mão dada com o antissemitismo. Então, Nietzsche tem cartas dizendo que vai escrever livros justamente contra isso, contra o movimento antissemita e contra o movimento nacionalista alemão, porque Wagner era alguém que tinha um poder de mobilização cultural e político muito grande, né? Basta lembrar que Dom Pedro ia ver as estreias das óperas de Wagner em Bayreuth, né? Abre parênteses, existe até uma fake news antiga que rola por aí de um suposto encontro entre Nietzsche e Dom Pedro, trocas de cartas, coisas que nunca... não é que nunca existiu, existe cartas de Nietzsche que ele menciona as pessoas que estavam em Bayreuth. E aí ele cita algumas pessoas ilustres e dentre elas ele cita o Kaiser do Brasil, Pedro, mas eles nunca conversaram. Não existe nenhuma fonte, ao contrário, dizendo que eles trocaram um oi ou se deram as mãos, cumprimentaram. Mas existe todo um uso político disso, inclusive dizendo que Nietzsche escreveu em carta que foi a pessoa mais inteligente com quem ele conversou na vida foi Dom Pedro. Quer dizer, para ter uma ideia de como isso pode ser usado, esses contextos podem ser usados, aí o quão importante Wagner era do ponto de vista não só musical. Mas Debussy, ele vai ser alguém que está preocupado, digamos assim, até de maneira chauvinista, às vezes, né? Ele zombava muito dos músicos alemães, etc., e buscando, digamos assim, reabilitar a música francesa. A princípio, ele vai ser um wagneriano para depois romper, e algo que dois elementos importantes para Debussy vai ser a viagem que ele fez à Rússia, né? Sobretudo com a música de como é o nome do cara dos quadros em exposição? Mussorgsky, e uma exposição que ele vai em 1889, que era uma exposição de arte universal em Paris, e lá ele vai ter contatos com várias
músicas de povos distintos, né? Povos africanos, povos orientais. E aí é nesse momento que Debussy, que já era, digamos assim, alguém incomodado com as regras da harmonia, vai pensar outras saídas para a música. Então, Debussy vai ser alguém muito importante para os músicos, né, posteriores que vão vir numa outra seara, que querem, digamos assim, também se livrar do rigor da música tonal. Existe uma carta do Béla Bartók, que é um músico húngaro, que ele vai dizer, olha, final do século XIX, início do século XX, ninguém aguentava mais as regras do tonalismo, ninguém aguentava mais as regras da harmonia clássica, etc. Então, Debussy foi alguém que apresentou em sua música, digamos assim, caminhos para essa ruptura. E o próprio Villa-Lobos vai ser alguém muito influenciado por Debussy, quer dizer, grande parte dos compositores, chamados compositores nacionalistas, vão ser influenciados por Debussy. Isso é importante, se você pega o cenário do século XX, o século XX é uma música, final do XIX, mas sobretudo do século XX, é uma música riquíssima, que você não tem uma linguagem que domina, você não tem como é a música, sei lá, pelo menos 250 anos, em que a Alemanha ela tem um predomínio, e que você tem um tipo de música bastante canonizado, o século XX não, você vai ter várias formas de fazer música que são baseadas ou em outros modos, ou em outras escalas folclóricas, que é o que Villa-Lobos vai fazer no Brasil. Explorar outras maneiras de fazer música que era, de alguma maneira, não se encaixava naquela maneira do tonalismo musical, e que Wagner, então, vai romper, pensando muito no contexto alemão, de que a Alemanha vai fazer ressurgir a Grécia, essa questão vai desaparecer, e isso vai ser importante porque vai ser um jogo jogado da música, que você vai ter as artes nacionais, algo próprio da arte moderna, que não obedece a uma linguagem propriamente dita. Você tem quantas linguagens forem os países ou os artistas e assim por diante. Então, nesse sentido é que eu penso que Debussy ele é uma figura importante por conta disso, porque ele é o primeiro a fazer uma música muito grandiosa, muito importante, que vai influenciar muitos compositores depois, que, de alguma maneira, já, obviamente, você ouve Debussy e fala, não, isso aqui é algo bem diferente, né? O Otto Maria Carpo disse, Debussy é um cara que você não encontra nada parecido antes e não vai encontrar nada parecido depois, assim, não é um cara que faz escola nesse sentido, vai influenciar, mas não vai ser alguém que vai fazer escola. Então, eu acho que esses são esses caminhos que foram abertos aí no século XX. Ele influencia uma mudança de mentalidade, não uma forma de fazer, né? Que isso acho que me parece bem interessante. Então, muita gente vai olhar para o Debussy e vai tentar fazer coisas porque aprendeu com ele uma mudança da cabeça, digamos assim, né? Viu que era possível, né? Viu que era possível. Exatamente, viu que é possível. Agora, Márcio, eu estou aqui, você estava falando, eu pensando, ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou um cara super suspeito para falar muito sobre isso, porque eu gosto muito da música do século XX, gosto de autores, compositores, né, do século XX muito fora assim, do comum, e eu ainda tenho uma obsessão com um músico que compõe música erudita, e eu gosto de falar música erudita, pelo menos até ter uma palavra melhor, porque é uma expressão brasileira, inclusive, é um termo cunhado no Brasil, ou seja, entre aspas, é igual jabuticaba, né? Assim, só nós temos. Mas eu gosto, então assim, eu tenho muito interesse. Você sofre muito com esse interesse, inclusive, né? Porque quase tem época aí que eu estou ouvindo muitos compositores novos, aí eu vou te mandando o link do Spotify para você ver também, né? E ouvir também. Então eu tenho muita coisa com a música contemporânea, com a música de agora. Acho que tem muita música boa sendo feita, né? Hoje em dia, acho que tem muitos compositores bons, interessantes e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu que penso assim, que acho que tem muita música assim, que sou um baquiano dogmático, como é conhecido, percebo que quando a gente fala hoje ainda de música erudita, ou que o que as pessoas escutam, toda vez que alguém vai conversar comigo sobre música erudita, no geral, as pessoas escutam a música tonal básica, quer dizer, Bach, Beethoven,
Mozart, Chopin, Brahms já é até menos, no geral, assim, né? Mas, assim, é muito forte essa música tonal. Ou seja, houve todo um século XX, me parece, e século XXI, que rompeu muito fortemente com isso, mas o público não foi atrás. E eu nem estou entrando no mérito, que é uma outra discussão que a gente tem comumente, que é o futuro da música erudita, que você acha que vai acabar, essas coisas. E eu não tanto. Mas mesmo quem escuta, predominantemente escuta música tonal. Quer dizer, assim, aí houve muito pouco, pontualmente, algo que seja para cá. Quer dizer, e quando, por exemplo, o cara que eu vejo que escuta, às vezes é a música minimalista ali, o Alvo Parte, o cara que muita gente escuta, que hoje em dia, muita gente, assim, né, um número de pessoas significativo escuta, mas ainda assim é mais porque é mais devagar, acho que consegue ouvir, entendeu? Assim, não é bem porque está havendo uma ruptura ali, né? Ruptura não é bem a palavra, mas uma diferenciação. Então, como é que se explica isso? Que é isso que eu quero. Como é que você compreende isso, melhor dizendo, né? Essa situação, porque eu acho assim que é uma perda enorme para nós, enquanto ouvintes, não ouvir essa música, né? Que foi feita no século XX. Eu nem vou entrar no mérito do século XXI. Mas como é que você analisa isso aí dentro dessas suas concepções, digamos assim, de um filósofo da música, né? De alguém que está aí, pelo menos, se debatendo com esses temas? Eu acho que tem uma questão intuitiva e tem uma questão intelectual por trás disso, né? Vou falar da questão intelectual de maneira muito, muito rápida. Eu acho que acontece com a música, de certa maneira, o que acontece um pouco com a pintura, né? Quer dizer, se você pega a pintura moderna e a música moderna, ela não agrada esteticamente à primeira vista, digamos assim, a um público, ao grande público, né? Então, você sempre costuma dizer, tem aquela piada, o cara fala assim, isso aí até eu faço, só pegar tinta e jogar no quadro, né? Quer dizer, por trás daquilo ali tem séculos de reflexão, o cara é um pintor extremamente, que está pensando, reflexivo sobre aquilo ali, do lugar, dos matizes, a questão pictórica, a questão do poder da linguagem, tem toda uma discussão por trás daquilo ali, mas a pessoa intuitivamente não agrada, ao passo que a pessoa pode ver um quadro pictórico, etc., e agradar. Então, a música, eu acho que primeiro tem essa ranhura sensitiva. Acho que a música moderna, ela provoca essa ranhura sensitiva, e aí eu acho que isso explica um tanto, também você um pouco leviano e rápido nisso, eu acho que isso explica também uma disposição intuitiva com a música, porque se a gente vai para as regras da harmonia tonal, quer dizer, existe nessas regras uma certa forma de agradar ao ouvido que é natural. Quer dizer, se você está compondo uma música em Ré maior e você vai modular, ou seja, você vai mudar o tom, você tem regras para fazer isso, porque senão o ouvido, quem está ouvindo acha aquilo estranho, percebe? Então você tem regras para fazer isso. Então, às vezes isso é muito natural, você está pensando que se você está tocando uma música na escala de Sol maior e determinada nota não faz parte de Sol, determinado acidente, ou seja, não tem um sustenido ou um bemol, se você coloca um sustenido e um bemol ali sem estar de acordo com as regras da harmonia, aquilo causa uma estranheza. Isso que a harmonia, a harmonia tonal, ela de alguma maneira, ela tem uma questão estética de agradar os ouvidos. E a música justamente começa, quando rompe com essas regras, rompe com isso também. Né? Debussy fala, olha, as regras da harmonia para mim são meu ouvido. Se cai bem, eu coloco. Se não cai, eu não coloco. Mas nem sempre é assim, né? Tem muita dissonância, tem muita ranhura, que tem muito a ver com propostas estéticas que, para quem tem um trânsito na música popular, que não tem isso, né? A música popular, de alguma maneira, ela é redondinha, ela funciona até intuitivamente redondinha na base do esquema tônica, dominante, subdominante, resolução. Então, de alguma maneira, tem um gosto estético aí, que o tonalismo explora isso em toda a amplitude, que a música moderna, sei lá, do século XX vai romper. Então, às vezes é difícil, né, ter uma
uma audição espontânea disso, né? Quer dizer, você tem uma audição espontânea disso. Mas, assim, agora tem uma coisa também, que eu costumo dizer, brincando, que é o seguinte, olha, a música tonal, sei lá, durou 300 anos, né? A música, acho que eu até já lhe falei isso. A música pós-tonal, né, o politonal, o atonal, as escalas folclóricas, tem aí 100 anos. Sei lá, tem um terço de tempo, né? Mas eu digo que não produziu ainda um centésimo de obras que a música tonal produziu, né? Eu acho que a música tonal, ela realmente produziu uma quantidade de obras e obras-primas que vai ser difícil chegar lá, né? Então, eu acho que é por isso também, porque é um repertório extremamente farto e que tem aí, né, dá para alimentar ouvidos por séculos afora, ou séculos adentro. E é boa, né? Assim, o fato de eu Sim, gostar das outras não quer dizer que eu não que é um contrário, não há uma oposição. sim. Eu lembro que quando eu morei no Rio, acho que foi 2000, eu fiz uma inscrição lá no Instituto Goethe e aí o que que acontece? Eu cheguei lá um dia e encontrei uma caixa que eles tinham lá com a obra completa de Bach. Rapaz, eram, sei lá, assim, uns 200 CDs no mínimo ali. Era enorme aquele negócio. E passei um ano no Rio, eu não consegui ouvir todas os CDs de cantata que tinham do É, Instituto Goethe. Né? Porque se não escuta só uma vez, vai não é corrente, você escuta escuta dois. Então, assim, só de Bach você já tem uma vida, né? Assim, se alguém fala, você quer levar você pode levar um disco para uma ilha deserta, falar a obra completa de Bach, que aí né, se der tempo, eu consigo. Então, eu acho que eu penso isso que você falou me parece muito interessante mesmo, né? De comparar e não perceber. Apesar de que muita gente, infelizmente, acha que tudo tem a ver com dodecafonismo, né? Você vai ouvir Debussy, próprio Villa-Lobos, sim, o Bartók, dependendo ali, tem umas coisas mais... Mas você tem muita coisa que... O Penderecki, o Góric, quer dizer, tem muito sim, autor que tem música que não é aquela, né, estranheza que muitas vezes, quando você é apresentado a música pós-tonal, digamos assim, sim. as pessoas se percebem. Então tem um caminho aí, mas é muito difícil chegar lá. E se você já está ouvindo música erudita, está ótimo, né? É. Já está no caminho bem melhor. Márcio, eu tenho duas coisas ainda para falar contigo ainda, assim, que eu acho que porque já estamos às 18h24, ou seja, tem uns 6 minutos, 7 minutos para o Instagram fechar aqui E o Instagram é draconiano, né? o negócio aqui, se você. Ou ele fecha ou você fecha. É fechado. E, e eu queria falar uma coisa assim, que me parece muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa perguntando isso sobre jazz, mas não será Jazz. hoje. Na próxima, a gente faz uma sobre jazz, que é um assunto que eu gosto demais. Sou doido com jazz. Mas uma coisa que eu acho importante, porque você tem um projeto de pesquisa, eu acho que eu tinha esse desejo pessoal, mas ao mesmo tempo, e para mostrar como, assim, como uma pesquisa na universidade é algo importante, é que ao mesmo passo que você caminhou-se para essa discussão Valeu, Marcos Marinho, por compreender que você se encaminhou para a pesquisa sobre música, você também começou a estudar música, né? Tanto teoria como fazer o piano. Ou seja, isso para mim é muito significativo, porque mostra que a pesquisa acadêmica, você poderia não fazer isso, você não seria Sim, obrigado, mas isso foi um elemento que te contribuiu ainda para que você pudesse aprofundar na sua pesquisa. Ou seja, como isso é uma coisa que eu acho que você poderia comentar um pouco sobre isso, como é que foi essa experiência. E a outra coisa, se você teria indicações de algum livro, alguma coisa para alguém que está começando a falar sobre filosofia e música, o que você indicaria, além de sua dissertação de mestrado, né, que trata do nascimento da tragédia, apesar de que não é essa abordagem específica. E então, se você pudesse falar essas duas coisas, um pouquinho rápido, porque daqueles 6, 7 minutos eu já roubei um, né? Então, comente aí. Gente, ó, só uma coisa, Márcio, talvez eu volte a fazer essa conversa com o Márcio em outro momento, sobre filosofia e música, e a gente vai ver como é que faz,
Porque isso aqui é um pouco do que eu e o Márcio conversamos. A gente conversa muito sobre música, e presencialmente e pelo WhatsApp. Então, talvez a gente volte. Fiquem tranquilos. Respondendo à segunda questão, que eu acho que é mais interessante para o contexto, assim, o livro é Otto Maria Carpo, né? Grande parte do que eu falei aqui são questões que já foram me colocadas pelo Carpo quando eu comecei ao mesmo tempo a ouvir música erudita e ler sobre, né? Não sei, às vezes traduzem diferente uma história de ouro da música, uma história da música, mas o Otto Maria Carpo eu acho que é sempre uma ótima introdução. Então, o Wisnik, O Sonho e o Sentido, que é aquele livro, é muito bom também. O Adorno tem coisas muito boas, mas o Adorno é mais pauleira, né? E aí eu falo do Adorno, porque aí eu respondo a sua primeira questão, né? Quer dizer, eu sempre fui fascinado pela linguagem musical, pela teoria musical. Algumas questões eu entendia intuitivamente o que estava acontecendo, mas tecnicamente não, né? Então, isso ficava ali stand-by até um dia eu ler um texto justamente de Adorno, sobre música, e ele estava dizendo que a música ela não é universal como se pensa, né? Quer dizer, não é mesmo a linguagem da harmonia, da linguagem harmônica, etc, etc. E aí ele coloca algo assim, mais ou menos nos seguintes termos, ó, uma sétima diminuta em Sibelius não é a mesma coisa que uma sétima diminuta em Schoenberg. Eu falei, porra, o que é uma sétima diminuta? Né? Eu preciso entender que porra é essa. E aí eu falei, não, agora eu preciso estudar, né? Assim, então, e realmente, porque aí eu tenho um certo fascínio pela linguagem musical e como isso se traduz. Então, é uma discussão com a filosofia. E aí eu daria duas indicações. Alguém falou ali do jazz. Eu acho que o jazz é um movimento que se insere justamente na forma como a música a partir do século XIX e XX recebe a música tonal. Eu acho que o jazz é uma maneira de receber e promover uma ruptura ali, né? Da forma como o jazz rompe, que é de uma maneira prática de se tocar. Quer dizer, o jazz tem uma escala própria também, né? Quer dizer, que dialoga com a escala tonal, com as regras da harmonia, mas também subverte um bocado. Mas aí eu deixaria, eu faria um exercício para pensar a música do século XX, ouvindo duas coisas do Villa-Lobos. O Trenzinho Caipira, que é uma melodia popular, mas ela é mantida como uma melodia popular quando o Villa-Lobos escreve, e a Tirandas, que são melodias populares e que não tem nada mais de popular quando o Villa-Lobos transcreve para piano. Quer dizer, às vezes elas são irreconhecíveis. Quando ele vai tocar Terezinha de Jesus, um bocado ali, em algum momento você reconhece a melodia, mas você percebe, por exemplo, como que um músico do século XX pega uma melodia popular que está baseada numa escala folclórica e ele transpõe aquilo para o século XX. Eu acho que isso dá um bom exemplo de como que a gente pode pensar, digamos, um trabalho de um músico do século XX que parte de uma música popular folclórica e cria uma linguagem própria ali. Então, eu daria essas duas dicas aí também. Beleza, Márcio. O Instagram está avisando aqui que em 1 minuto ele vai fechar. Quero agradecer muito aí, cara, a sua contribuição. A gente deve voltar a falar disso, é um assunto que a gente já estamos acostumados a falar sobre eles. E parece que tem algumas pessoas também interessadas, né, nesse assunto. Então, mais uma vez, obrigado, Márcio. Valeu. E aí se bobear, a gente fala antes e quando lançar o livro. Você está pensando no futuro. Beleza? Obrigadão, cara. Abraço. Obrigado, Elton. Valeu, pessoal aí que apareceu. Obrigado aí pela participação. Falou, tchau. Abraço.